Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube Vivendo Fora. Eu sou o Lucas, essa aqui é minha namorada Crisla. Oi, gente. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês o porquê eu fiquei tanto tempo sem postar vídeo aqui no YouTube, o que aconteceu e o motivo pelo qual a gente decidiu voltar pra Auckland e não ficar em Christchurch, na Ilha Sul, aqui na Nova Zelândia. Bom, pra quem não sabe, eu vou explicar desde o início, desde o comecinho de tudo. Quando a gente chegou na Nova Zelândia, a gente ficou cerca de 3 meses aqui em Auckland, trabalhando aqui. E aí a gente decidiu ir para Wanaka para colher cerejas para a gente conseguir estender o nosso Working Holiday Visa. E aí a gente ficou cerca de 3 semanas, por aí, colhendo cereja em Wanaka. E aí a gente achou uma oportunidade em Dunedin para mim trabalhar em pintura e plaster. Só que no final esse trabalho foi uma das piores coisas que a gente já fez aqui na Nova Zelândia. Foi muito ruim para nós e também foi por causa desse trabalho que a gente decidiu voltar para Auckland e eu vou explicar tudo para vocês. Bom, o plano inicial era colher cerejas e depois ir para Te Puke colher os kiwis. Porém, a gente conseguiu essa oportunidade para mim de pintura e plaster numa empresa com um brasileiro em Dunedin. Aí a gente decidiu o quê? Bom, vamos parar agora a colheita de cereja e vamos para lá para aproveitar essa oportunidade para não perder ela. Então a gente não perdeu tempo, a gente largou tudo nas colheitas de cereja e foi correndo para esse trabalho. Ele mandou mensagem para mim, era numa sexta-feira, no sábado eu já estava fazendo essas coisas e já estava indo para Dunedin. Segunda-feira a gente já estava lá, já fez entrevista, tudo mais, e a gente começou a trabalhar na terça, se eu não me engano. E assim a gente ficou cerca de 3 semanas em Dunedin, trabalhava cerca de 45, 50 horas toda semana, então trabalhava bastante. Só que a Crisla não conseguiu achar em Dunedin trabalho, porque a maioria das empresas pediam carteira de um motorista e infelizmente ela não tinha. Ela fez agora carteira de motorista, mas antes ela não tinha. Bom, ficamos 3 semanas nesse trabalho em Dunedin, e aí ele veio me perguntar se eu queria ir para Christchurch, que ele tinha conseguido algumas casas para fazer em Christchurch, se a gente queria ir para Christchurch se mudar, porque não teria nenhum custo para ele e pra gente poderia ser melhor, porque a Crisla poderia achar um trabalho em Christchurch, como é uma cidade maior na Ilha Sul. A gente não ia dizer não, porque ele estava dando essa oportunidade de trabalho, a gente tinha que ir. Então a gente decidiu, depois de 3 semanas em Dunedin, ir para Christchurch. Aí a gente trabalhou lá. Lembrando, nessas 3 primeiras semanas que eu trabalhei de pintura, já tinha trabalhado cerca de 120 a 150 horas, mais ou menos, nessas primeiras 3 semanas, e não tinha recebido nenhum pagamento ainda. E a gente tinha combinado que o pagamento ia ser semanal. Eu ia trabalhar uma semana e daí ia completar a semana no domingo. Na sexta-feira eu ia receber o pagamento. Aconteceu que na primeira semana eu não recebi, na segunda eu não recebi. E aí ele ofereceu para ir para Christchurch. Ele falou, não se preocupe, não vai faltar nada para vocês. Vocês podem ir para Christchurch tranquilo. E aí a gente foi. E daí eu falei, Baco, você tem que me dar um dinheiro aí, não sei o que. Aí ele me deu uns 500 pilas, se eu não me engano. E tava devendo já cerca de 2.000, 2.500 dólares. Mas a gente foi mesmo assim, porque a empresa era bem grande até, eu pintei ele pediu para me pintar o chão da empresa e ajudei lá a organizar tudo. Fiz a mudança, tudo bem na camaradagem, trabalhei no domingo para fazer toda a mudança dele. E ele ainda assim não me pagou corretamente como era o prometido, como a gente combinou. E isso me deixou muito chateado e também muito mal financeiramente na Ilha Sul. E mesmo em Christchurch, para a Crisla ainda assim não estava muito fácil de conseguir trabalho. Ela aplicou para várias empresas, restaurante, hostels e de cleaner. Ela até conseguiu uns freelance de cleaner ali 2 vezes na semana. Às vezes ela conseguia 3 vezes na semana, mas estava bem difícil, porque ela não tinha carro e a maioria pedia carteira de carro. Se tivesse a carteira de carro, tinha trabalho, só que ela não tinha carteira. E esse foi o grande empecilho para a Crisla conseguir um trabalho de cleaner ou até em outra coisa em Christchurch. Eu já estava passando por essa situação que ele estava pagando tipo 400, 500 dólares por semana, sendo que eu trabalhava 40, 50 horas, eu fazia tipo 1.000 dólares, 1.200 dólares. E aí ele não pagava os valores corretos. Quando ele estava me devendo mais dinheiro, eu trabalhei cerca de acho que 2 meses com ele, mais ou menos. E ele ficou me devendo cerca de 5, quase 6.000 dólares. E aí eu comecei a falar para ele, olha, não vou mais trabalhar. Eu preciso do meu dinheiro. Eu preciso de pagar minhas contas, eu preciso pagar celular, eu preciso pagar aluguel. E aí ele começava a dar por semana 400 pila, 500 pila. O máximo que ele deu na última semana, que foi quando eu saí de Christchurch,
900 pila. Ainda assim, quando eu saí de lá, ele ainda tava me devendo 2.000, 2.000 e pouco. Até hoje ele ainda não me pagou tudo. E aí a gente ficou nessa enrolação dele não querer pagar, dele pagar menos do que eu trabalhei na semana, de ficar acumulando, e ele nunca pagava, e isso tava me deixando muito estressado. Eu perdia meu dia inteiro só mandando mensagem para ele, falando nisso. Aí eu falava com os outros funcionários que trabalhavam com ele, que também eram brasileiros. Eles me falaram que acontecia a mesma coisa com eles, mas eles tinham um sponsor. Então ele pagava, só que ele demorava para pagar, tinha que ficar sempre em cima cobrando. Esse foi o principal ponto do porquê eu saí desse trabalho e decidi voltar para Auckland com a Chrysler. Porque esse trabalho em Christchurch eu realmente não dei sorte. Peguei alguém que não estava agindo de boa fé. E o segundo ponto é que a Chrysler não estava conseguindo trabalho, estava bem ruim de trabalho para conseguir. Então foi bem difícil a Chrysler conseguir um trabalho, e quando eu consegui era poucas horas por semana, então isso também nos prejudicou. E o terceiro ponto do porquê a gente veio para Auckland, porque a gente morava numa casa de brasileiro, onde eles já eram da terceira idade, já tinha 50 e poucos, 60 anos, só que a gente chegava em casa tarde algumas vezes. Aí quando chegava tarde em casa não podia usar a cozinha, não podia fazer barulho, não podia fazer nada. Aí a gente chegava 10 horas em casa, não podia jantar, não podia fazer uma comida, fazer alguma coisa, porque eles sempre falavam que não podia fazer barulho. E aí não podia usar a cozinha também alguns dias de tarde, porque eles estavam usando. E aí foi bem complicado isso. A gente decidiu sair de lá e voltar, porque já estava bem ruim a convivência com eles, estava ruim a convivência do trabalho. Então juntou vários pontos assim que fizeram a gente querer voltar para Auckland para tentar de novo aqui. Então a gente voltou para Auckland e decidiu, vamos tentar de novo em Auckland e sair de Christchurch. Christchurch realmente era uma cidade muito boa, o aluguel muito barato, as coisas muito baratas lá, bem mais baratas do que em Auckland, mas mesmo assim as oportunidades de trabalho lá estavam muito escassas e a gente não estava tendo uma boa qualidade de vida lá. Mas antes de voltar para Auckland, a gente queria ir para a colheita de kiwi. Então a gente aplicou para Te Puke e arredores ali para a gente colher kiwi. A gente conseguiu a resposta de uma companhia para a gente colher kiwi, que tinha até acomodação inclusa. Aí no dia que eles nos mandaram mensagem falando, vocês começam semana que vem, vocês podem vir? A gente falou, com certeza, vamos ir para essa colheita aí. A acomodação era bem no meio da fazenda, era tudo ali já incluso, a gente decidiu, vamos lá. Era, se eu não me engano, era um valor tipo de $200 para nós dois por semana. Era bem barato até. Só que daí a gente chegou lá, a casa assim, ó, acabada a casa não tinha condição de viver lá. E cheio de cocô de rato por toda a casa, assim, ó, armário, tinha acho que 2 pessoas vivendo lá e tinha várias comidas, pacote de massa, pacote de bolacha, tudo em cima, assim, dos cocô de rato no armário. Bah, eu achei aquilo lá nojento, horrível. A gente chegou lá, arrumou o quarto, foi ver a cozinha, foi ver as coisas, a gente falou assim, não, impossível de ficar aqui. A gente chegou aqui na casa agora, parece que a gente tá no meio de uma fazenda. Eu vou mostrar pra vocês que mais lá pra frente, eu dei uma andada aqui para ver como que é o lugar. Ali tem umas coisas que parecem ser de kiwi, e aí eu dei uma andada por aqui. E aí atrás da casa que a gente veio ficar, que eu não entendi muito bem se a gente fica de graça na casa ou se paga alguma coisa. Mas ele só mandou a gente vir para essa acomodação e não cobrou nada, nem falou nada, então eu não sei. Mas ali as parreiras de kiwi, igual lá em Kerikeri. E a gente vai ficar naquela casa ali. Tem uns 5 ou 6 quartos naquela casa. E tem umas cabines também, lá ó. Lá atrás, lá tem umas cabines separadas. Mas essa cabine aqui parece que tem muito tempo que não tem ninguém aqui. Olha como é que tá ali. Tem muito tempo, tem várias teias de aranha aqui. Então acho que deve ser desde o ano passado, eu acho que não deve ter ninguém morando aqui. É uma cabine pequena, mas tem uma cama de casal embaixo e uma de solteiro em cima. E aí tem mais 2 cabines aí no lado, vou fechar essa aqui, né? E aí ali no lado tem mais 2 cabines ali, que é onde ficam mais pessoas, que eu acho que deve ter pessoas naquelas cabines ali. E aí aqui nesse coisa cinza aqui tem uma lavanderia,
que dá pra lavar roupa ali, máquina de secar e máquina de lavar. E aqui é a visão da casa onde a gente vai ficar. Eu acho que tem espaço pra vir mais umas 10 pessoas no mínimo pra cá. Mas eu acho que eles ainda não conseguiram gente pra vir pra cá, então por isso que tem pouca gente agora. Aqui na rua começou a chover. Vou mostrar pra vocês como é que tá o carro, tá muito cheio de coisa. Eu não sabia que cabia tanta coisa dentro de um carro. A gente botou mesa, churrasqueira, 4 malas, um monte de caixa, barraca, cadeira de barraca, muita coisa mesmo. E assim tá aqui, eu já tirei tudo que tava aqui em cima já. Pá, isso aqui não cabia mais nada aqui dentro. E aqui, ó, aqui no lado do carro, até o topo cheio com tudo, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, não cabe mais nada dentro do carro. Isso aqui é uma mesa que a gente comprou lá e a gente decidiu trazer pra não perder, né, o dinheiro da mesa. Foi acho que 130 ou 140 dólares, uma mesinha de 2 cadeiras pra gente ficar no quarto, né. Vai, tá muito cheio esse carro aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês. A casa parece que não é limpa há muito tempo. A gente vai limpar o quarto, vai limpar a cozinha e a sala, pra gente ficar num lugar limpo. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, entrando aqui. E aí tem umas bags de colher kiwi. Aqui tem um sofá, aqui tem outro sofá, tem uns quadros. Aqui é a cozinha. E aí a gente chegou, a cozinha tá cheia de coisa em cima. Eu acho que deve ter alguma pessoa aqui, ó. Algumas pessoas aqui. Mas não tá nem um pouco limpo. Aqui é a sujeira, ela tá limpando ali. E daí o quarto que a gente vai ficar é esse daqui. Tem 2 camas de solteiro, tem uma cama de solteiro aqui, essa aqui e essa aqui que tá os colchões em cima. Aí tem um espacinho ali e um armário aqui. E aqui é o outro quarto que ainda não tem ninguém. Aqui, ó, tem um outro quarto aqui com cama de casal. Esse quarto aqui tá bem pior do que aquele outro que a gente pegou ali, que a gente podia escolher entre os dois. Que aqui tá cheio de teia e mosquito em cima ali. Então a gente preferiu aquele lá que tava um pouco mais limpo, mesmo que seja com cama de solteiro. E aí esse colchão aqui também não tá muito bom, então vamos ficar com aquele lá. A gente ligou pro cara e falou assim, olha, não vai ter como ficar nessa casa, me desculpa, a gente tá indo pra Auckland agora. A gente só tirou tudo do carro, arrumou tudo no quarto, foi ver a casa e decidiu voltar. Botamos tudo no carro de volta e fomos para Auckland. A gente voltou para casa dos brasileiros que a gente tinha ficado antes de ir para Christchurch, porque como a gente já tinha um contato deles e eles tinham um quarto vago, a gente decidiu voltar para lá. Assim que a gente chegou, a gente ajudou eles na mudança, porque eles estavam de mudança para uma casa nova. A gente ajudou eles na mudança e logo que terminamos, no outro dia a gente começou a procurar emprego para mim e para Crisla. A Crisla demorou, se eu não me engano, 1 ou 2 dias. Ela já conseguiu trabalho na área de cleaner. E eu também consegui 2 dias depois numa hamburgueria, ali perto de onde a gente está morando. Então ficou muito bom para nós. Nós dois conseguimos trabalho. E eu percebi que as oportunidades de trabalho em Auckland são muito maiores do que em Christchurch. Pelo menos no presente momento em que a gente está vivendo agora, em 2025. Eu entreguei muitos currículos em Christchurch, entreguei muitos currículos em Auckland e percebi que mais empresas me chamaram em Auckland e tem mais oportunidades de trabalho em Auckland. Então, se você está pensando em vir para Nova Zelândia e não sabe para onde vir, em 2025, eu acredito que pela minha experiência pessoal, Auckland está tendo mais oportunidade em áreas que os imigrantes trabalham, como por exemplo, obra, restaurante, hospitality, cleaner. Então eu acho que tá valendo mais a pena ficar em Auckland agora do que na Ilha Sul, na Ilha Norte do que na Ilha Sul. Então por isso que a gente decidiu ficar agora na Ilha Norte aqui em Auckland, pra gente, como a gente já tem trabalho, a gente tá conseguindo se estabilizar e tá bem melhor de vida do que quando tava em Christchurch. Esse vídeo é mais um desabafo pessoal de como tá sendo a realidade aqui na Nova Zelândia, para vocês entenderem que nem sempre é fácil. Muitas das vezes quando a gente está aqui, a gente pensa que vai ser perfeito. Até eu mesmo pensei que ia ser muito mais fácil, muito melhor do que foi, pelo menos na Ilha Sul. Mas muitas dificuldades me afligiram, por isso que eu fiquei tanto tempo sem postar vídeo. E esse canal é para mostrar a realidade para vocês, e às vezes a realidade não é perfeita. Nem tudo ocorre como a gente planeja. Venho trazer para vocês o meu relato pessoal de como foi passar o meu primeiro perrengue como imigrante aqui na Nova Zelândia. Não foi apenas um, mas vários fatores
que muitas das vezes nos desanimam e nos fazem pensar: bah, a gente veio pra cá, mas veio pra cá pra sofrer, pra ter uma qualidade de vida pior do que tinha no Brasil. Só que aí a gente não desiste, continua tentando, e a gente agora já tá muito melhor do que estava antes. Já fazem mais ou menos 1 mês e meio ou 2 meses que a gente veio pra Auckland e já tá conseguindo juntar mais dinheiro aqui, já tá tendo uma vida melhor aqui, bem mais tranquilo, mentalmente, tá mais saudável para nós agora, porque a gente conseguiu trabalhos onde a gente está sendo pago certinho, a gente está trabalhando 30, 40 horas por semana, está recebendo um bom salário, está sobrando bastante dinheiro. Então acredito que quando a gente trabalha bastante, mas também tem uma recompensa alta, a gente fica feliz. Então a gente está muito mais feliz agora aqui que quando estava em Christchurch, na Ilha Sul.